E aí, pessoal, bem-vindos ao Beatsman. Hoje estamos aqui com o Bruno, grande amigo aí, que está por trás de um dos projetos mais legais que vocês vão ver na cena retro gamer nos próximos dias, meses. Acredito que nesse ano ele vai falar melhor aí pra gente. E aí, Bruno, beleza? Tudo bem, Marcelo? Tudo Beleza? certo. Então, nós estamos falando com o dono, o criador, o idealizador, é o cara por trás de Press Start for Nostalgia, que é um documentário sobre retro gamers, é isso, Bruno? Isso. Bom, não é só sobre retro games, né? É a nostalgia que os retro games estão criando na nossa geração. Não tem como falar disso sem falar de retro games, né? Então você pode falar que é um documentário de retro games, Hum. mas não é tipo a história dos retro games, né? Mas é o que eles fazem hoje em dia com a game. Então, não vamos pensar em ver um filme sobre a história do videogame, não é o caso. Não, não. Então, o que eu não queria fazer, né? O que o filme não é uma enciclopédia, né? Ele não é uma enciclopédia, ele não é aquele vídeo que você vai assistir para se informar quando que esse jogo saiu, quem que fez. Ele não vai contar nada específico sobre um jogo, sobre um desenvolvedor. Ele vai falar do fenômeno cultural foi o videogame lá nos anos 80, 90, que ele foi, naquela época, a coisa moderna que todo mundo queria ter. E hoje, aqueles jogos daquela época, todo mundo continua querendo ter, mas por outro motivo, né? Todo mundo que teve acabou perdendo, muita gente perdeu esses jogos no meio do caminho, aí crescendo, né? Agora sou adulto, agora não quero mais. E aí bate nos 35, 40, aí quer tudo de novo, né? E quer ter do jeito que tinha antes, né? Então é isso que é o filme, por que a gente está fazendo isso, porque eu não estou me excluindo disso aí, né? É, o filme o filme surgiu porque eu reparei que eu também sou assim. E no meu caso não foi nem que eu perdi os games que eu tinha, não foi que eu não podia ter, né? E agora eu posso ter porque ainda que eu ainda moro na Holanda, aqui as coisas são mais fáceis de comprar, os jogos não têm esses preços absurdos que tem no Brasil. Então, eu consegui começar a recomprar os jogos que eu sempre. Recomprar não, a comprar os jogos que eu nunca tive, porque, porque agora o preço parece que está mais fácil de pagar. Apesar deles não terem caído de valor, muitos jogos você acaba comprando pelo preço de quando eles lançaram, né? Que eles valorizaram com o passar do tempo. Agora dá, e aí eu tô indo atrás. E eu sou muito modesto com isso, eu não tenho muita coisa, mas tem gente que eu fui conhecendo aí no meio do caminho que tem muita coisa, tem a minha idade, mais velho que eu, e fiquei assim, mas o que está acontecendo com a minha geração, né? Com quem jogou videogame? Você contou bastante de você agora, Bruno, mas acho que a gente até acabou pulando uma parte. Fala pra gente um pouco, então, de quem é o Bruno. Quem que é o Bruno e por que que ele quis tanto é, esse material específico pra gente. O que que o Bruno é como gamer, como colecionador, onde ele mora, e o que que ele faz da vida para trazer esse conteúdo para nós. Bom, eu sou de São Paulo, cresci na Lapa, até os 20 e poucos anos, aí mudei para cá, então faz muito tempo já, eu não quero nem contar quantos anos, mas sempre quando eu morava em São Paulo, eu já trabalhava com TV, trabalhei com edição de vídeo aí trabalhei em programas de TV, fiz campanha política, que eu não vou nem entrar nesse assunto. Então, eu fiz muita coisa no Brasil com TV, fiz comercial, que passou na TV, como editor. Aí, quando eu mudei para a Europa, eu fiquei meio que na área, mas eu passei a trabalhar com cor, que aqui a gente eu estou no meu estúdio de cor, esse equipamento aqui em volta de mim
para correção de cor de filme, de vídeos, né? E aqui eu trabalho ainda com TV, eu faço um monte de programa, grande aqui na Holanda, que tá alguns até famosos no Brasil, que existe a versão brasileira dos programas daqui. Eu não vou falar os nomes, porque eu não sei se eu posso, mas são programas que vocês assistem aí na TV aberta, que foram criados aqui na Holanda, e aí eu trabalhei neles, e aí as emissoras do Brasil compram os direitos e fazem a versão brasileira aí. Então, e eu faço o trabalho de cor nesses programas aí, em filmes também, e esse é meu trabalho, né, do dia a dia, e, e eu sempre fui metido com cinema, com filme. Nossa, mas pensando assim no seu trabalho agora, Bruno, é bem diferente de todo esse processo que eu estive no seu filme, né? Eu tenho uma participação nele e vi que o que você fez ali não envolveu só cor ou edição. A gente teve um trabalho assim absurdo em volta de tudo, né? De iluminação, gravação. E eu acho que isso já não está muito no que você faz, né? Mas você aprendeu a fazer isso? Como é que foi esse processo? Não, então, a gente brincava, assim, quando eu morava no Brasil, eu brincava com os meus colegas, assim, que a minha mãe falava, Bruno, estuda, 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 e eu ouvi estúdio, 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 né? Então, eu meio que cresci dentro de estúdio de TV. Então, quando eu era moleque de 13, 14 anos, eu não estava editando vídeo, assim, eu já estava no estúdio, mexendo com câmera, com luz, né? Aprendendo a como funciona aquilo. Já operei câmera, já fiz de tudo na vida, né? Mas eu me especializei na pós-produção, que é a parte da edição, da cor. Então eu sei fazer, mas não é a minha coisa favorita do mundo pegar uma câmera e ficar correndo para lá e para cá, põe a luz aqui, não sei o quê, olha a sombra, reflexo. Eu não gosto muito dessa vida de set, né? Sim. Mas eu faço e eu sei fazer. Claro que tem gente que é especializada nisso, vai fazer muito melhor que eu, mas eu sei fazer se precisar. E então, para o meu filme foi assim também, né? Porque uma coisa que eu sabia que eu não teria, eu não queria nem ir atrás de patrocinador, eu não queria ficar pedindo favor para profissionais, colegas meus, eu não queria ficar dependendo de agenda das outras pessoas, porque eu queria fazer esse projeto como um negócio de fim de semana, e mais super profissional, porque é o que eu gosto de fazer, eu não ia deixar nada sair muito amador, né? Eu queria fazer profissional, mas sem a ajuda dos outros, ou com o mínimo de ajuda dos outros, isso ia demorar muito, e realmente estou quase um ano fazendo. Então teve muita coisa, muitas situações que fui eu com 4, 5 cases de equipamento, a câmera, tripé, luz, não sei o quê, sozinho para gravar com os entrevistados. E muitos deles acabaram me ajudando a carregar os cases para cima, né? Porque as casas aqui na Holanda, elas são fininhas e altas, né? Então, tem tipo 5 andares, mas a casa é assim. Nossa, que legal. Então, tem que subir um monte de escada com aqueles equipamentos pesados, e a escada também você mal passa sozinho nela. E as pessoas ajudando, depois sobe, porque, claro, a coleção dos caras tá no último andar da casa, né? Para me ajudar. E então, os próprios entrevistados acabaram ajudando a carregar, não sei o quê. Então, foi bem, bem trabalhoso, foi bem difícil. Mas a ideia mesmo de todo o processo surgiu basicamente do que você é também, né? Você é um cara que gosta de guardar. Hoje, né? Você falou que não pude ter algum jogo, mas a gente aqui, beirando os 40 anos, vamos falar a nossa idade real aqui, porque eu não preciso saber disso, né? Mas, tipo, a gente gosta de manter, né? Aqui eu tô com os meus jogos, aqui antigos, atrás de mim. Você também gosta de ter o seu jogo antigo com você. E a ideia do filme foi trazer pessoas que também têm esse gosto que a gente tem para contar a história delas, é isso? Então, foi mais assim, quando eu comecei o filme,
as primeiras pessoas com quem eu conversei, que eu entrevistei, elas mesmas me fizeram essa pergunta: o que é o filme? O que você quer contar? E eu fui falando, ó, eu não sei o que é o filme, eu não sei o que ele vai ser, o filme vai me ensinar o que ele é, conforme eu for fazendo, né? E aí que entra a praticidade de eu saber editar, de eu ter sido editor, porque conforme eu ia gravando as entrevistas, eu já ia vendo o material que eu tinha capturado ali, e eu já sabia, isso é legal, isso eu não quero saber, isso eu vou usar. Então, na próxima entrevista, eu vou focar nisso com o próximo entrevistado. Então, numa entrevista de 3 horas e meia, 4 horas, que foi a primeira, as últimas demoraram 30 minutos, porque eu já fui direto ali no assunto que eu queria falar com aquela pessoa, para ela não ficar falando de coisas que eu não ia usar, né? Então, o filme se fez de acordo com o que as pessoas iam falando e eu ia filtrando o que eu queria, né? E a ideia surgiu, como eu falei, porque, assim, nostalgia acho que sempre existiu, todo mundo que chega numa idade começa a ficar nostálgico, né? A gente fala, nossa, mas aquilo já faz 30 anos, né? E aí, às vezes, você, sem querer, você pega uma coisa daquela época na mão, tipo, você acha um 64 na gaveta que você não encosta nele faz 20 anos. Aí você abre ele, coloca, vai testar, pluga ele na TV para ver se está funcionando, você começa a jogar, aí você fala, nossa, mas puta, isso era muito legal, né? Aí você fica 5 horas jogando ali. E isso, para muita gente, acaba sendo aquela faísca de começar, pô, mas agora o meu 64 tá funcionando, eu sempre quis jogar aquele jogo, vamos ver se tem. Aí você vai procurar, e você acha a Seal Games, você vai lá, tem uma loja de retro games ali nas Perdizes, eu vou lá comprar esse jogo que ela tem lá. Aí você começa mas e aquele jogo também? E começa, né, a entulhar com jogos que você não vê há 30 anos. E isso é a pessoa que acaba, né, acidentalmente ou incidentalmente, acaba começando a colecionar já depois dos 30, né? Mas tem gente que nunca parou e conforme vai envelhecendo, a casa da pessoa é um templo para videogame, né? A casa da pessoa onde você olha, tem bonequinho, tem amiibo, tem jogos, tem console, tem 5 consoles do mesmo tipo ali, porque ele viu e comprou. E assim, é o que eu falei, a nostalgia existe para todo mundo. Tem, dos nossos pais, com certeza vão ter nostalgia para música. Sei lá, para os Beatles, para o Queen. Eles vão ouvir uma música do Queen, vão ficar nostálgicos. Mas não tem evento de CD antigo que a pessoa vai lá e gasta R$500 num CD do Queen, né? Boa. Mas a pessoa faz isso com um Super Mario. Por quê? E assim, e não é uma pessoa, né? Quer dizer, vai ter aquele cara que é fã do Queen, dos Beatles, que o cara ele vai enfeitar a casa inteira com a cara do John Lennon, entendeu? Com certeza tem muita gente assim. Sim, com certeza. Mas esse negócio de retro game não é 100 pessoas que são assim. É muita gente. Uma comunidade, milhares, milhões de pessoas. Você vai num evento de retro games aqui, de venda, né? De compra e venda de retro games. Tem bastante disso por aí? Tem. Então, a cada mês aqui tem um evento desse, um país desse tamanho, que é menor do que o estado de São Paulo. E esses eventos reúnem 3, 4, 5 mil pessoas, entendeu? E o país inteiro tem menos gente que a cidade de São Paulo, entendeu? Então, é muita gente. Que eles tiveram até, que você vai ver no filme, ele fala, um dos entrevistados fala, o nosso evento de retro games, a gente teve que achar esse lugar enorme, porque não estava cabendo mais gente. Que legal. E não estava cabendo nem os visitantes, nem quem queria vender, né? Quem queria um lugarzinho para pôr as coisas ali, não tinha mais mesa para o cara ir lá alugar a mesa e vender. Então, é muita gente, é uma comunidade enorme, né? E então, é claro que a nostalgia, o sentimento de nostalgia
você pode comparar com qualquer coisa. A pessoa pode não gostar de videogame, mas gosta de música. Ela pode ter nostalgia pela Copa de 94, que o Brasil foi campeão. Ela pode ter nostalgia. Mas esse negócio de retro game pega diferente. E é isso que eu falei, eu quero entender por quê. E não é porque eu acho estranho. Pelo contrário, é porque eu comecei a fazer isso. E eu percebi que eu comecei a me envolver, fazer amizades, que os caras são mais do que eu. Eles são um dos caras que está no filme, chama Peter Sheffer, ele tem 3 mil jogos na casa dele. Legal. No sótão dele, você nem anda ali, né? Aí eu entrevistei o Monteiro. Só te cortando, que eu acho que vai para a próxima pergunta até. Como que você escolheu os participantes? Os participantes foi muito orgânico, né? Sem falar do Brasil ainda, porque eu comecei há quase um ano aqui na Holanda e eu nem tinha o Brasil em mente, né? O Brasil aconteceu literalmente agora há um mês atrás. Mas não ia acontecer, que né? Eu filmei aí. O projeto do Brasil? Oi? No Brasil não ia acontecer a gravação, né? Inicialmente? Não, aconteceu porque eu fui. Não faz nem um mês que a gente filmou no Brasil, né? Então, eu fui e eu pensei, nossa, mas a loja da Sil é tão legal. E eu estava um pouco em contato com o Pablo Miyazawa também, porque eu estava seguindo o Nintendistas, né? O projeto dele. E aí eu falei, eu vou mandar um e-mail pro Pablo, eu vou perguntar para a Sil, porque nem que eu pegue, eu tenho contatos aí, né, na área de cinema no Brasil também. Falei, nem que eu pegue uma câmera ali de um conhecido meu e vá lá fazer umas imagens, fazer uma entrevistinha. Mas ficou muito melhor do que isso, né? No final, o Pablo foi super gente boa, muito, muito simpático, muito solícito. Ele foi lá no estúdio mesmo com a gente gravar, com que o meu primo Felipe Bolha, um dos maiores estúdios aí de São Paulo, ele liberou para a gente filmar lá. E o Pablo foi, deu uma baita entrevista. Ele ainda assinou as Nintendo Words para mim. Isso aqui vale ouro. Ele assinou não só uma, né? Mas 3. Ele assinou essa aqui. Nossa, essa aí é clássica demais, cara. Essa aqui, ele até é legal que ele fala no filme também dela, porque essa revista eles não podiam fazer essa revista, né? Essa capa aqui, porque a Nintendo nunca autorizou ninguém a fazer as próprias imagens dos personagens. E então eles não essa revista não foi para a banca assim, ela foi num saco que não dava para ver a capa, porque não podia, dentro da revista tudo bem, mas na capa não podia. Então ela foi assim. E ele assinou essa aqui também, que ele, segundo ele, foi uma das mais especiais para ele, que foi a primeira E3. É difícil de ver, né? Sim, não, tá dando para ver certinho. Bacana. Então, o Pablo, ele autografou isso aqui, e ainda mais a edição número 1, que é muito difícil de achar, ainda mais nesse estado aqui. E isso aqui eu vou enquadrar e pendurar no meu estúdio aqui. Porque... Nossa, vale a pena, cara. Então, tudo está no filme, né? E aí, e aí eu falei, o Marçal também é amigo do Edson e da Sil. Vamos juntar todo mundo ali. E a Sil me apresentou o Monteiro também, né? E o Monteiro tem uma baita coleção, muito legal. Então foi muito no acidente que aconteceu no Brasil. Ficou melhor que a encomenda. Eu não esperava que eu ia gravar tanta coisa legal, ter tanto material para pôr no filme. Tanto que o filme ficou mais longo por causa do Brasil, mas eu não queria cortar nada. O legal que você falou agora pergunta, como que eu escolhi... Longo, né? Oi? O legal que você falou do filme longo e que você deixou as pessoas conversarem para usar as partes que de fato você queria para o filme. Como eu fui um dos presentes no filme, eu, a Sil e o Edson, a gente conversou juntos ali. Foi legal que, para quem está assistindo agora, a parte que o Bruno gravou com nós 3 ali tem quase 2 horas, galera. Tem quase 2 horas de gravação. Então a gente estava num papo muito bacana sobre videogame e vai ser legal ver o que o Bruno queria para o filme dele na edição final, né?
do que ele absorveu dali daquele papo que a gente conversou tanto, sabe? Isso vai ser bem legal, porque de fato ele deixou a gente conversar. Eu quero falar sobre isso, falei sobre isso, e vai ser legal ver essa filtragem, né, que o filme vai trazer pra gente. Então, pra você ter uma noção, o filme inteiro tá com 2 horas. Eu terminei de editar, ele tem 2 horas e 20 segundos, né? Então, se só lá na Sil já deu 2 horas, você imagina que, né, a edição Trabalho, né? usou só a nata, né, do que a gente gravou. E se você pensar de todos os entrevistados, não sei o que, eu devo ter mais de 30, 40 horas de vídeo aqui para, né, comprimir em 2 horas. Então, nunca dá para usar tudo que a gente filma, mas é isso mesmo, a gente deixa a pessoa falar, porque 1 hora vão falar aquilo que a gente precisa, aquilo que é o tópico do filme. Não é que eu quero que você fale o que eu quero, mas é que você fale sobre o que eu quero, né? E às vezes não dá para forçar a pessoa a ir direto ao assunto, né? Então, às vezes tem que ser aquela coisa orgânica que você começa num assunto e naturalmente a conversa vai para o assunto que eu quero que vocês conversem. E foi o que aconteceu. Mas então, Marcelo, só porque você tinha perguntado eu não respondi, né? É, Como que eu escolhi as as pessoas. pessoas aqui na Holanda? O que aconteceu foi assim, quando eu tive a ideia de fazer o filme, como eu falei, eu não sabia o que seria o filme. Eu, primeiro, me aproximei de quem era conhecido meu, amigo meu, que já era envolvido com isso. Por exemplo, o Peter Sheffer, que ele é um colecionador, ele tem um Instagram só de retro games, né? Ele tem podcast, ele faz um monte de coisa, e ele tem uma baita coleção legal. E aí eu falei, deixa eu filmar uma entrevista com você, filmar sua coleção, vamos ver o que dá. Um outro amigo meu que está no filme, chama Jordi, ele tem 3 partes no filme, porque ele teve uma banda de música de jogos antigos, né? Nossa, Ele trabalhou na Virtual Video Game Orchestra, que é um canal do YouTube em que as pessoas se filmam tocando o instrumento, né? Eles escrevem uma partitura, por exemplo, a Ballad of the Goddess, né? Do Skyward Sword, sim. né? Aquela música. Ótimo, né? Eles fizeram uma partitura inteira daquela música para todos os instrumentos. Aí a pessoa baixa aquela partitura para o instrumento que ela toca, aí ela se grava tocando o instrumento, e aí 300, 400 pessoas fazem isso com todos os instrumentos, eles mandam tudo isso para o Jordi, e ele edita, ele junta o som, né, de todos os instrumentos, e aí ele faz, por exemplo, no Skyward Sword, ele refez Skyloft inteira, em 3D, para colocar os vídeos em Skyloft, assim, você vai ver. Depois pode ir no YouTube, você pode ver o vídeo. E a música é fantástica. Então, essa é outra parte dele. E ele ainda está construindo uma máquina de pinball na sala de estar dele sobre o game The Binding of Isaac. Nossa, que da hora. Ele está montando a máquina do zero. Cada parafuso, cada rebimboca ali, ele está montando tudo faz anos já, porque é um trabalho de louco, né? Inclusive o software. Então, o Jordi é um cara muito legal para falar disso, porque ele está montando uma máquina de pinball porque ele ama videogame, né? Então eu fui indo atrás dessas pessoas que eu já conhecia, que tinham alguma história diferente, alguma coisa legal sobre games. Mas aí eles falaram, mas por que... Ó, tem esse cara aqui, tenta entrevistar ele, porque ele é jornalista de games aqui na Holanda. Esse aqui, ele fez um jogo, depois eu vou mostrar até para vocês aqui o jogo que o Michiel fez, né? O Michiel e o Hans, que são dois, um alemão e um holandês que estão no filme, eles fizeram, vou mostrar aqui o Shieldmate, esse jogo legal. Que tá no Switch, no PlayStation, no Xbox. Essa aqui é a edição de colecionador, que ele me deu, eu ainda vou pedir para ele autografar. Então, eles tiveram um trabalho descomunal para fazer esse jogo, só os dois sozinhos, com uma estética toda retrô. E aí o Michiel queria que o jogo tivesse as scanlines, né, do filtro de TV de tubo. Sim. E o
Alan falou, não, pra quê? Não, Mikio, não, eu quero ter essa sensação. Então, essa coisa de retrô tá num jogo moderno, aparece no jogo deles. Então, eu entrevistei eles para falar disso. Por que você tem essa neura, né, com essa estética retrô? Então, foi indo organicamente de um para o outro, e aí e aquele cara, sempre a próxima pessoa que eu entrevistava acabava sendo indicada por outra pessoa que foi entrevistada. Que legal. Uma hora que eu falei, chega, porque tem muito material, não vai dar mais. E até que eu consegui até filmar aqui no Museu da Imagem, no Instituto da Imagem e do Som da Holanda, onde eles preservam games, né? Eles têm financiamento do governo, eles não têm montanhas de dinheiro, mas eles só conseguem preservar os jogos que são relacionados de alguma forma à Holanda. Então, eles têm autorização dos desenvolvedores, autorização legal para hackear esses jogos, colocar no emulador legalmente e disponibilizar esses jogos para quem vai no museu jogar lá. Você pode sentar no museu e jogar o jogo inteiro lá. E como você entrevistou bastante gente também, né? Eu acredito que você deve ter visto coisas assim fantásticas, né? Porque o mundo do retro game, tipo, até hoje, né? Coisas tão antigas, eu vejo versões de jogos conhecidos que eu nunca vi na minha vida, sabe? Um amigo colecionador, assim, ele é um colecionador forte, ele chega pra mim e fala, você já viu essa versão do Sonic 1 do Mega Drive? Eu falo, caramba, não. Você deve ter visto muita coisa legal, né? Nesse processo todo, né? Vendo a coleção da galera, esse tipo de coisa. Vi, nossa, eu vi umas coisas que eu já sabia que existia. Por exemplo, o Big Box do Zelda, do Ocarina of Time e do Majora's Mask, que só foram lançados no Brasil pela Gradiente, né? Aquela caixa enorme que o Monteiro tem as duas na casa dele. Eu nunca tinha visto aquilo, acho que ao vivo, né? Mas eu sabia que existia e aquilo enche o olho, né? É um sonho de consumo mesmo. E é uma coisa que no Brasil já deve ser impossível de achar. Aqui, então, na Europa, não deve ter mesmo, né? Então, aquilo eu achei super legal, porque eu sou Zelda, é a minha franquia mais, né? Mas eu vi umas coisas de louco. Por exemplo, o Michiel, que é o cara que fez o Shieldmade, ele mostra até no filme um console que... Não dá spoiler não, hein? Não, mas esse você vai ter que ver, porque não dá para... Só de eu explicar, acho que é difícil imaginar. Ele é um console que chama Vectrex, que é dos anos 80, acho. Ele é uma TVzinha, sim. Ele parece uma TV de umas 10 polegadas, e de tubo, né? Grandão, e é uma telinha. E ele não tem... A tela dele não tem pixel. A tela dele a imagem é formada por vetores. Então, eu não sei como é que funciona a tecnologia ali, mas ela não tem 1, 2, 3, 4, 5 pixels. Ela tem pontos e desse ponto até esse ponto ela desenha uma linha. Nossa. Entendeu? Uma linha que ela é perfeita, ela não tem resolução. Ela é uma linha orgânica. Então, a imagem é limpa. Caramba. E ele cria só gráficos em 2D, 3D, sabe? Então é tipo só com wireframe, né? Que você vê o objeto, tipo um túnel, você vê um túnel em 3D, mas você só vê as linhas, né? Você não vê textura, você não vê nada. Então ela é uma tela preta com linhas. E a linha vai desenhando o jogo. Aquilo foi uma loucura. Eu nunca ouvi falar daquilo. E o Michiel mostra porque o Michiel trabalhou na Nintendo e o cara que deu isso pra ele falou, eu vou jogar fora porque minha namorada não quer isso em casa. E o Michiel falou, você tá louco, cara, isso aqui é uma peça de museu, eu não vou deixar você jogar isso fora. E o cara deu pra ele. Nossa. Deve ser uma raridade absurda. Gravar com vocês lá na CIL também foi legal pra caramba, porque eu conheço a Sil, né? Ela não me conhece, mas eu conheço ela desde 99, 2000, né? Ela só me conheceu mesmo de saber meu nome faz alguns anos, pós-pandemia aí, porque ela abriu a loja ali nas Perdizes e eu comecei a ir lá toda hora.
sempre que eu ia pro Brasil, eu passava lá, comprava um caminhão de coisa. E aí eu fui, né? A gente foi ficando assim, eu levava uns biscoitinhos holandês quando eu ia lá. Muito bom, por sinal, E viu? Muito bom. muito bom, né? Muito bom. Stroopwafel é muito gostoso. Aí toda vez que eu vou pro Brasil, eu levo para eles lá. E aí eu pensei, puta, eu vou pedir para a Sil, porque assim, a loja da Sil, eu acho que ela é única, porque não é nem. Eles têm muita coisa legal lá, né? Tem muito jogo, vale a pena de ir lá só para olhar. Mas não é isso que faz ela ser única, né? A loja deles. O que faz a loja deles ser única é a confiança que eles passam e como eles tratam a gente. E se você. Como é que eu vou falar isso? Peraí. É um local bem de boa, né? Até, eu digo assim, até por conversa mesmo, para conhecer pessoas que gostam disso, até porque nós nos conhecemos lá, né? Te conheci lá de coincidência total, É. né? Que a gente se conheceu lá na Sil. E não sei, assim, às vezes se eu ver um jogo numa outra loja e tá na Sil, eu vou lá comprar na Sil, porque é a confiança. Se tiver Ambiente, alguma né? coisa errada naquele jogo, eles vão dar um jeito. E sempre trata a gente muito bem. E o Edson, ele gosta de conversar, né? Ele gosta de falar. Ele fala umas coisas que a gente caga de rir. E ele tem uma opinião forte. Então eu falei, puta, o cara, ele é a receita perfeita para gravar com ele, né? Só para quem tá E vendo o aí vídeo aquela agora também, atmosfera da loja, eu falei, eu quero filmar ali. E eu queria, e como eu já te conhecia, eu queria falar, o Marçal, ele já tem YouTube, ele tem costume com câmera, não sei o quê. Vai ser legal fazer uma coisa diferente de só eu entrevistando a Sil e o Edson. Vamos fazer uma conversa que eu não tô nem metido ali. E é uma das partes mais legais do filme, porque vira um bate-papo e vira aquela coisa de, tipo, lembra disso, lembra daquilo? E aí o Edson fala umas coisas de venda, de paixão. você Tem até falou isso aquela cena. agora, para quem tá vendo esse nosso bate-papo aqui, a gente tá gravando no dia 23/3. Ontem foi o dia do episódio do Bate-Papo Nintendo, do canal do Danilo. Foi no Bate-Papo Nintendo com o Danilo, né, no canal Bate-Papo Nintendo. E eu mostrei o trailer, né, do projeto do Bruno, né, o Per Start for Nostalgia. Eu acabei mostrando o trailer lá no Bate-Papo Nintendo. E você falou do Edson, ele fala algumas coisas que a gente dá risada. E tem uma parte específica no trailer que ele fala: você liga o Sonic, você liga o Mario, acabou o PlayStation 5. E nessa hora todo mundo começou a dar risada quando ouviu. Tipo, é verdade, mas tem muita gente que não espera ouvir isso, né? Tem gente que fala: não, meu maravilhoso console de 5 mil reais não pode tomar uma dessa por conta de nostalgia. Mas é justamente o que o projeto do Bruno tá trazendo pra gente, né? Mas é isso mesmo. Eu tenho um Play 5 Pro também. Eu não vou falar que, nossa, não, odeio o PlayStation, odeio gráficos. Não é isso. Mas se você ver a fala inteira do Edson no filme depois, você vai pegar mais o contexto, né? Eu usei aquela parte pro trailer porque realmente o tom que ele falou foi muito engraçado, Sim, né? sim. Mas do contexto que ele disse foi assim: você chama um amigo em casa para comer uma pizza, você não vai ligar um The Last of Us, sabe? Você não vai ligar um Spider-Man, você não vai ligar um God of War. Você vai ligar um Mario, você vai ligar um Sonic, você vai ligar um Mario Kart, entendeu? Eu acho que o que ele quiser foi tipo Mario Kart, que você joga de 2, de 3. Sim. E isso é o que as pessoas procuram no retro game, que, vamos combinar, jogo multiplayer hoje em dia, ou é online, né? Ou é uma bosta. Ou é tipo co-op, né? Que ainda assim é tipo uma historinha. Jogo multiplayer mesmo acaba sendo indie, né? Que tem uma estética retrô, geralmente. Sim. E é difícil imaginar um jogo moderno, tirando Mario Kart, né? Os clássicos. Um jogo moderno, criativo,
que diverte uma galera como fazia um Super Nintendo. Entendeu? Então, é isso que o Edson quis dizer. Se você tem um Play 5 e um Super Nintendo numa festa, o Play 5 vai ficar parado ali. Coloca o God of War e coloca o Mario Kart, né? É outra coisa, né? Pra divertir. A galera vai ficar revezando pra jogar Mario Kart. É. E o God of War vai ficar ali. Vai ficar o moleque de 7 anos, vai ficar lá no PlayStation sozinho. Sim. E os velhos vão ficar tudo jogando Super Nintendo. E é isso que o Edson quis dizer. E eu estaria ali na fila do Super Nintendo também. Sim, nós dois, claro. E sobre a disponibilidade? A gente falou tanto do filme, sobre as pessoas, você mostrou algumas coisas bem interessantes, por exemplo, como a revista autografada pelo Pablo Miyazawa. Mas e a disponibilidade? Como que vai ser esse filme? Ele vai ser lançado no Brasil? Ele vai ser lançado em alguma plataforma específica? Como é que vai ser? Então, o filme ele tá editado, colorido, a imagem está finalizada. Então, o que falta agora é o som. E daqui um mês o som deve ficar pronto, né? A mixagem. Hoje é dia 23, então 23. Daqui um mês e um dia deve ficar pronto o mix. Né? Aí, acho que logo depois, na semana seguinte, eu pretendo fazer um evento aqui na Holanda. Quem estiver por aqui, manda uma mensagem. Provavelmente vai ter um espacinho para ir lá, para assistir num cinema. Não sei ainda onde vai ser, mas eu vou anunciar isso logo mais. Então, se você estiver aí pela Holanda, quem estiver assistindo, pode entrar em contato que né, a gente talvez dá para ir lá. Então, na primeira semana de maio, eu vou fazer uma premiere para a galera que puder vir aqui na Holanda. E depois disso, no mínimo, ele vai ficar disponível no YouTube, pelo menos por um tempo. Mas isso não está claro. Talvez ele fique para sempre, ou talvez ele fique só por umas semanas, dependendo do que vai acontecer com o filme depois. Se a gente for mandar para festival, às vezes os festivais de filme, né, festival de cinema, às vezes eles exigem que o filme não esteja disponível publicamente. Então aí a gente tira ele do ar por um tempo, depois volta. Então, mas pelo menos por um tempo, eu espero que lá para maio, talvez junho, estourando em junho, ele vai estar para todo mundo assistir. E o que vai acontecer dali para frente eu não sei, mas com certeza antes do meio do ano todo mundo que tiver YouTube vai conseguir assistir. Legal, bom saber. Então não vai demorar tanto, né? Estamos no mês 3 aí, galera, então dá para esperar aí que a gente vai ter novidades em breve. E as novidades nós vamos dizer por aqui, né, Bruno? Você vai me dar essa chance de poder trazer essas novidades em primeira mão para a galera, né? Em primeira mão. Eu posso até anunciar nos outros lugares, mas o primeiro lugar que eu vou trazer as novidades vai ser primeiro com você. Então, se tiver data, se tiver, sei lá, qualquer material novo, trailer não vai ter mais. Eu já fiz o trailer final, que está no seu canal. Quem quiser assistir aí no canal do Marçal. Mas trailer não vai ter, mas qualquer material, qualquer anúncio, qualquer data nova, eu vou pôr no meu Instagram, que eu vou colocar o Bitsman ali como colaborador, então vocês podem seguir o Marçal, vocês vão ver. Sigam o Bruno também, tá, galera? E também, eu vou deixar aqui no link, né, dos comentários desse mesmo vídeo aqui, se possível, toda a galera que faz parte desse filme. Eu vou tentar marcar todo mundo aí para vocês darem uma olhada, todo mundo que possui alguma rede, né, fácil de encontrar, que trabalhe com isso. Eu vou tentar deixar o arroba aí de todo mundo para vocês seguirem, que, cara, se eles estão aí é porque eles fazem uma grande diferença aí para quem curte um retro gamer. Todo mundo que está no filme falou ou mostrou alguma coisa que ou é interessante de ver ou de ouvir, né? Ou uma história legal, ou um objeto super legal, ou uma coisa que eu acho legal de falar uma coisa, quando eu comecei a assistir o canal do Arlo, acho que você conhece o Arlo. Sim, sim. O Arlo só fala de Nintendo, né? E ele começou, o canal dele deve fazer uns 12 anos, mais 14 anos.
E eu comecei a assistir o Arlo, e essa coisa de retro games, de YouTube, não era o que é hoje, não era essa nostalgia, essa emoção que é hoje, né? Mas o jeito que o Arlo falava de Nintendo, da paixão dele, quando ele ficava alucinado quando a Nintendo anunciava um Pikmin, né? O jeito dele falar me deixava na hype para jogar, para ir atrás, para seguir as notícias. E eu queria fazer um filme que as pessoas que assistirem tivessem essa sensação que eu tinha com o Arlo lá no começo. Hoje ele mudou um pouco, né? Mas lá no começo o Arlo me deixava naquela vibe de Nintendo. E eu queria que o meu filme fizesse isso com quem assistir, não só com Nintendo, mas com jogar, com retro games. Geral, né? E então, todo mundo que está no filme, ou eles falam de uma coisa muito legal, ou eles mostram uma coisa muito legal, ou eles falam, eles dão aqueles depoimentos que te deixam assim com vontade de ir lá e pegar seus jogos antigos e jogar, entendeu? Então, é um filme de feel good, né? Que a gente fala que é que você assiste e você se sente bem. Tem uma parte ali que né, eu não vou dar spoiler, mas tem a parte que a gente fala um pouco do que está enchendo o saco, né? Na indústria hoje em dia, eu vou falar game keycards é uma coisa que dá para imaginar aí. A gente toca um pouco nisso, mas no geral o filme é aquela coisa que você vai terminar de assistir e você vai falar, vou ligar meu Super Nintendo. Puta que legal, cara. Que legal. Pô, é isso aí. Bruno, obrigado, cara, pelo seu tempo, mano, por poder contar com você em primeira mão também, né? Antes do filme lançar, falar um pouco sobre o projeto, sobre como foi. Agradeço demais por você ter me convidado, por eu fazer parte de todo esse universo que eu não conhecia, de tanto assim do cinema. Eu falei pro Bruno em off aqui, o quão eu achei fantástico tudo isso, como foi a gravação e toda a projeção desse filme, eu achei muito louco. E obrigado por me deixar participar disso. Agradeço também, além do Bruno aqui, todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma nesse filme. Vocês são fantásticos apenas por estarem aqui. Pelo off que eu falo tanto com o Bruno aqui, dá pra ver que vai ser um trabalho fantástico. Então aguardem por novidades que vai ser muito louco. Bruno, mais uma vez, cara, brigadão, mano. Obrigado você, Marcelo, não só por estar no filme, mas também pelo esforço que você está fazendo agora, depois que a gente já filmou, agora que a gente está entrando na parte final aí, de ajudar a divulgar, de falar, de estar presente. Então, pô, obrigado você por ajudar o filme a existir, que só eu com esse teclado e mouse aqui não ia fazer nada. Então, o filme é tanto de vocês quanto meu. Bom, então é isso aí. Eu vou voltar aqui a terminar de fazer tudo que eu tenho que fazer, mandar o filme para o cara do som, para ele terminar o quanto antes, porque eu mal posso esperar para assistir. E quem tiver interessado, pode me seguir, segue o Marçal, segue eu, e fica de olho, e que quando tiver novidade, vocês vão ver ou pelo Marçal ou pelo meu Instagram. E espero que todo mundo queira assistir, e pode falar comigo que eu não mordo também, se alguém quiser falar sobre o filme, fazer alguma pergunta, tamo aí, e obrigado. É isso aí, quem sabe um Press Start for Nostalgia 2 um dia, hein, Bruno? Um remake, vamos fazer um remaster. Aí sim, mais cobrar o mesmo preço que é zero, né? Mas é isso aí, galera. Brigadão, Bruno. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem ligados aí para mais informações do Press Start for Nostalgia. Valeu, galera, e até a próxima.